Nessa aula, eu queria mostrar algumas falhas na prática, relatórios que foram enviados para empresas sobre essa falha de information disclosure, que é quando uma empresa ela vaza alguma informação confidencial. Então, eu queria primeiramente mostrar esse primeiro relatório aqui, que foi enviado para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que engraçado que ele foi enviado utilizando o Google Docs. O cara ele conseguiu encontrar uma falha no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, uma empresa assim dos Estados Unidos governamental. Ele conseguiu encontrar uma falha utilizando uma Google Doc. Essa Google Doc aqui que ela mostrava todos os arquivos que tinham no texto a palavra password. Olha que legal. Então ele encontrou uma falha assim no site porque ele encontrou um documento. Porque parece que esse documento ele vazava o username e a senha de todos os usuários que estavam nesse site do governo, do governo dos Estados Unidos. Então ele reportou essa falha aqui, até posso traduzir aqui o nosso relatório que reportaram, e ele falou que um documento de treinamento estava revelando esses detalhes de usuário e senha do sistema do Departamento de Defesa. E ele utilizou essa Google Doc aqui para poder encontrar vários documentos no PowerPoint até, em sites que tinham esses usuários e senhas. E ele reportou essa falha para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e ele conseguiu uma falha alta aqui reportada. Pena que o departamento ele não revela o valor que eles pagam pro pessoal, caso eles paguem, caso eles não paguem. Então eles são bem rigorosos assim, eles não mostram nem o site que foi reportado. Mas ele conseguiu achar uma falha alta aqui no Departamento de Defesa dos Estados Unidos só utilizando uma Google Doc. E caso você queira reportar uma falha dessa, vamos supor que eu quero reportar uma falha no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ou em alguma outra empresa, no Twitter, alguma outra empresa que está aqui no HackerOne, a gente pode vir aqui na empresa, clicar em Submit Report, e para a gente poder reportar esse tipo de falha, a gente vai colocar como Information Disclosure, aqui ó, Information Disclosure CWE 200, é essa daqui, que é quando uma empresa ela vaza informações confidenciais. Então a gente vai colocar como Information Disclosure, aqui ó, se a gente até traduzir, uma divulgação de informações é a divulgação intencional ou não intencional de informações que não estão autorizadas pela empresa. E aí a gente poderia, vamos supor que a gente vai reportar uma falha de Google Doc, de Information Disclosure, ou de algum documento confidencial que está vazando que a gente conseguiu encontrar. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, documentos confidenciais expostos em tal domínio, em, sei lá, x.com docs, sei lá, em algum domínio. No caso, vocês teriam que reportar isso em inglês, então seria, por exemplo, data exposure on tal local, então docs, e aí teria a descrição. Então, como seria a descrição? Seria falando mesmo, da mesma forma que esse cara fez aqui, que existiam documentos que estavam sendo revelados lá no sistema, e que ele conseguiu, talvez, falar que conseguiu utilizar com Google Docs, ou se você utilizou alguma ferramenta para encontrar, falar que você conseguiu encontrar com alguma ferramenta, e listar o local que tá. Então aqui, ó, ele listou que no slide 39 de tal domínio tava com tal senha que estava sendo vazada. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, sei lá, line 45 on tal site, x.com docs, tinha o username e a password do usuário sendo vazada. Então a gente poderia utilizar, até poderia utilizar de referência esses relatórios aqui. Então, colocar aqui que utilizando tal Google Doc foi encontrado dados ou documentos confidenciais da empresa, na linha 45 do arquivo x.com docs laudos foi encontrado x senha. Listar os dados que foram encontrados para poder reportar para a empresa. Isso no caso em inglês. O impacto ele seria dados confidenciais que poderiam afetar os usuários. Então esse seria o problema. E aí daria para reportar essa falha.
Então você pode utilizar como referência esse reporte aqui, talvez, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que eu estou citando aqui. Vou deixar até ele na descrição para vocês poderem usar. Mas seria isso mesmo. Essa falha de Information Disclosure, quando você for reportar, você selecionar Information Disclosure para poder reportar para a empresa.